Após um ano do incidente do santuário, vemos Subaru Natsuki treinando na instalação secreta de treinamento que só ele e o Garfield chamam assim. Subaru completa o treinamento e cai no chão de cansaço, porém feliz. Logo Beatrice aparece com uma toalha para o garoto se secar e logo diz que faz um ano que eles firmaram um contrato e que dentro desse ano ele ficou mais forte, pois treinou muito durante esse tempo. No que Beatriz acha que é uma piada, logo ele pega a garota no colo e começa a fazer carinho, mas é interrompido por Petra, que chega com uma notícia de que chegou uma visita na mansão e Emília pediu para chamá-lo, no que pensa algo ruim. Quando ele chega na mansão, ele é recebido por Mimi, que deu um pulo na cara dele, pois estava com saudade de Subaru. Ela diz que cresceu bastante e já se tornou uma adulta. Logo, ele começa a procurar por Julius, que deveria estar com a garotinha, mas ela não veio com ele. Ao chegar na frente da sala, Subaru é recebido por Han, que o chama de pervertido, deixando ele irritado e sem graça. Garfield abre a porta, dizendo que Subaru está atrasado, revelando que quem veio com a garotinha foi um carinha de cabelo roxo. Emília apresenta Subaru como seu cavaleiro, deixando o prota todo apaixonado. Após se apresentarem, Joshua diz que veio com a mansão como mensageiro de Anastasia Roshin, dona da companhia Roshin, e que seu nome é Joshua Euclius, o irmão mais novo de Julius, deixando Subaru meio nervoso, forçando a barra para conversar com ele. Após se acomodarem, Subaru pede desculpa pelo atraso, mas Joshua fica fascinado com Beatriz, que está no colo de Subaru. Mimi diz que a garota é filha de Subaru com Emília, que logo o garoto decide entrar na brincadeira, contando uma lorota e sendo repreendido por Emília, que conta a verdade. Joshua questiona a presença de Beatriz na reunião e Subaru diz que ela é um grande espírito, que ele tem contrato, respondendo aos rumores que o garoto escutou sobre Subaru. Joshua também começa a falar e elogiar seu irmão, por também ser um cavaleiro de espírito, mas deixa todos entediados e sem graça. Após isso, Joshua vai direto ao ponto e diz que Anastasia convidou Emília para a festa e diz que encontrou o que Emília procura, um cristal mágico que funciona como catalisador para invocar Puck, e um comerciante da cidade chamada Priestella o tem em mãos, e isso pode trazer o seu espírito de volta. Após eles irem embora, Emília fica bastante pensativa, e em uma conversa com Subaru em seu quarto, o garoto diz que fica meio receioso de ficar devendo alguma coisa para Anastasia, e pergunta que tipo de cidade é Priestella. Emília conta que é uma das 5 maiores cidades de Lugunica, que fica na fronteira com a cidade capital de Kararagi. Dizem que é tipo uma cidade com portão de água, deixando Subaru curioso. Emília diz que a cidade é cercada por um lago e quando chove cobre toda a cidade, por isso que lá a cidade é rodeada por muros altos. Subaru acredita que pode não ser coisa boa esse convite de Anastasia, pois todas as candidatas têm suas peculiaridades, principalmente contra uma outra candidata, mas Emília quer que isso seja algo de bom grado, pois ela quer ver seu espírito novamente e conversar com ele, pois já faz muito tempo, no que Subaru concorda, pois também quer falar umas boas para Puck. Emília se reúne com Roosevelt e suas empregadas Han e Frederica para dizer que está de saída junto de seus amigos para ir em busca do cristal, no que Roosevelt de início concorda, mas deixa claro que este momento é crucial por conta da Assembleia dos Nobres Ocidentais, mas Frederica logo dá uma nele que abaixa a sua bola. Roosevelt diz que fica preocupado de somente os dois irem, mas pede para levarem Otto e Garfield, pois se algo acontecer, o garoto animal pode destruir tudo para eles e fugirem. Emília diz que vai fazer o seu melhor para tudo isso sair nos conformes. Subaru diz que Emília não precisa se preocupar, pois, se algo acontecer, ele é bom de papo, e não importa quem eles estejam enfrentando. Roosevelt pede para Han que fique na mansão e que Beatrice os proteja no caminho, encerrando assim a reunião. Após isso, Subaru vai visitar Han, que ainda está inconsciente e não sendo lembrada por ninguém, e lá ele passa o tempo todo falando do ocorrido do dia, com a esperança dela acordar a algum momento. No dia seguinte, eles vão para a cidade. Otto começa a atualizar Emília sobre a seleção real, sobre a opinião do povo, que Crush e Anastasia eram as melhores opções e que Emília e as outras eram apenas para fazer números, no que ela já esperava. Só que dentro de um ano as pessoas começaram a apoiá-la, pois ela ajudou a derrotar 2 dos 3 majus poderosos da bruxa e ajudou as pessoas do vilarejo, conseguindo aumentar a fama de Emília. Mas não só ela tem trabalhado, mas as outras também, incluindo Felt, que tem o apoio do povo mais humilde. Mas tem um problema, pois Crush perdeu suas memórias e as coisas mudaram muito por conta disso. E a favorita ao trono passa a ser Anastasia, que não mudou em nada
e tem sua empresa e sua riqueza ao seu favor. Logo, Otto diz que está preocupado, pois Emília pode se tornar refém da garota. Emília entende a situação e pede desculpas por agir por conta própria. O garoto ainda continua dizendo que bolou um plano para que a viagem dê tudo certo. Subaru dirigindo a carruagem com Beatriz de olho nele, Garfield vigiando os arredores para caso aconteça algo, ele e Otto passando as informações e tals, e Emília elogiando por fazerem um bom trabalho. Emília sorri e diz que ele está parecendo Subaru, no que fica triste. Após um tempo sobre a viagem, eles chegam até a cidade de Prestela, que é algo totalmente surreal. Ao adentrar a cidade e ver a bela vista, Beatriz explica que a cidade foi construída em cima de um lago, com tecnologias de 400 anos atrás. Ninguém sabe a finalidade disso. Subaru comenta que a cidade parece um labirinto, onde os barcos são puxados por dragões de água. Ao chegar na pousada, Asas d'Água, eles acham o lugar meio estranho, mas Anastácia aparece para recepcioná-los juntamente de Julius, pois foi ela quem escolheu o lugar para eles descansarem. Julius cumprimenta a todos e pergunta se Subaru gostou da vista, no que fica irado, pois não gosta de Julius, que continua provocando Prota, até ele ver a Beatriz, que faz mudar totalmente a sua compostura, se ajoelhando e pedindo perdão para ela, no que ignora ele. Subaru apresenta a ela Julius e diz que ela é seu espírito que firmou um contrato com ele. Beatriz termina de se apresentar de um jeito arrogante, mas no final pede um chazinho doce, deixando Subaru irritado. Mimi logo aparece e pula em Garfield, todo feliz, o chamando para explorar a pousada. Após entrar, Emília fica impressionada por se sentar ao chão e tirar os sapatos para entrar. Já para Subaru, tudo parece muito familiar com o Japão, onde os costumes são os mesmos. Otto diz que o Sr. Roshin da Vastidão criou tudo há 400 anos atrás e desde então usam esse costume wafu em sua cidade, que fundou, com bastante esforço junto com grandes homens trazendo ideias inovadoras. Subaru logo imagina que ele deve ter vindo do Japão também para esse mundo Isekai, podendo ser que nem ele. Após isso, Anastácia diz a Emília que o cristal mágico está nas mãos do herdeiro da empresa de comércio da cidade. A companhia Moose e Joshua vai levá-los de barco até lá. Esse homem é conhecido por outro nome da cidade também, pois seu coração foi roubado pela Princesa da Voz. E é por isso que ele é conhecido por maníaco da Princesa da Voz, de tão apaixonado que ele é nela. Após isso, a equipe está sendo levada para conversar com esse herdeiro. Subaru acredita que esse cara deve ser esquisito, mas logo percebe que outra margem do outro lado está indo em direção diferente. Mas isso é graças a uma torre de controle que regula o fluxo de toda a água da cidade, e para isso são usadas pedras mágicas. E se alguém chegar a sujar a água, é severamente punido por isso. Logo, Subaru começa a passar mal, começa a ter enjoos. Beatriz faz ele descer junto dela para recuperar-se, mas isso era apenas para ele e Emília se separar, pois a garotinha acha que Subaru pode atrapalhar a negociação. Logo, ele se recupera e segue, mas andando por algum tempo, eles se perdem, tendo que pedir ajuda a alguém. E quando percebe, estão em uma praça e escutando alguém cantando e tocando, e ao chegar perto, se depara com um público escutando a canção. Subaru começa a prestar atenção na letra, que é extremamente profunda, mas ele alega que é uma porcaria, no que faz a garotinha parar e o público atacar ele, cheios de raiva, pois estragou o clima. Após isso, ele pede desculpas à garotinha, mas ela começa a tocar outra música que Subaru fica encantado, pois fala sobre o amor com idades diferentes. Mas do nada, Subaru entra no clima e começa a cantar junto da cantora o final da canção, surpreendendo Beatriz. A cantora se apresenta como Liliana, mordendo sua língua, mas Beatriz e Subaru percebem que ela é a Princesa da Voz, no que a garota confirma. Logo, ela leva eles até a companhia. Chegando lá, ela tem uma inspiração, no que faz Subaru interromper, pois desde Petzedeuse ninguém mais assustava ele pelas palavras. A garota, sem saber, elogia o cara, mas Subaru revela que ele é do culto da bruxa, deixando a garota assustada, fazendo ela reconhecer que ele é o famoso Subaru, o usuário das garotas, deixando ele sem graça por esse tipo de nome. Ela logo começa a falar todos os feitos de Subaru, alegando que ele é uma lenda viva e que está diante dela, e decide ajudar ele na negociação em troca de suas histórias. Logo ela entra correndo e Subaru gritando em seguida. Na negociação, Emília implora pelo cristal, mas começa um griteiro, e quando a porta se abre, era Subaru segurando a garota, para não atrapalhar a negociação. Mas quando Kiritaka, o jovem herdeiro, vê ele segurando Liliana, fica louco e usa um dos seus cristais para explodir o local. Após o fracasso da negociação, Subaru se desculpa com Emília pelo ocorrido, mas do nada alguém esbarra na garota. Era Regnus, o mesmo que atacou Ren e Crush.
do culto da bruxa, um dos arcebispos, mas eles não o conhecem. Logo, Regulus pede desculpa e diz que se encantou com os cabelos dela, mas quando ele ia tocá-la, Subaru interrompe, deixando de lado o ocorrido, mas diz que o destino, em uma outra hora, irão reunir eles novamente, no que Regulus concorda. Após irem embora, Emília afirma que Regulus não é estranho e que já viu ele em algum lugar. Otto sai para fazer algumas coisas e o resto vai para a pousada, mas chegando lá, ele se depara com um dos 3 patetas do beco, que está irritado exigindo a presença de seu líder, mas Joshua recusa a chamá-los. Subaru, olhando bem para ele, o reconhece e o chama de burro, mas logo ele se apresenta como Hashins. Reinhard então aparece, surpresos de vê-los por ali. Garfield não confia nele e o ataca, somente para ele parar o ataque com apenas uma mão, dizendo que tem muito que conversar com Subaru, mas o garoto só para de atacar Reinhard quando Subaru diz que ele é seu amigo. Emília conversa com ele sobre Felt e seus feitos, mas a garotinha ainda está longe de chegar aos seus pés. Após isso, o cavaleiro de Felt pede para Hashins ir embora e chamá-lo caso aconteça algo, no que aceita. E eles entram na pousada. Chegando lá, eles encontram Felice, Crush e Johan, que é avô de Reinhard, no que o clima fica bem estranho. A reunião começa após a chegada de Anastácia, que vai direto ao ponto e diz que reuniu todos ali, incluindo Crush, para falar sobre o bispo do pecado da gula, que roubou suas memórias e apagou Ren, deixando Subaru furioso com a situação. Crush sabe que Subaru quer salvar Ren, então pede ajuda dele e de todos para derrotar o Gula, no que Subaru concorda sem ressentimentos de quem vai derrotá-lo primeiro. Após isso, Felt chega se apresentando e querendo saber o motivo de ser chamado ali. Após o fim da reunião, Garfield pede para se ausentar um pouco, no que Subaru diz que ele é bem forte, mas o garoto está inconformado por ter sido parado por Reinhard com apenas uma mão e sai irritado. Logo, Beatriz e os outros aparecem usando kimono, deixando Subaru louco. Após isso, vemos Garfield, que tem alucinações com Elsa, o chamando de fraco e que derrotou ela por sorte, no que deixa o garoto extremamente irritado indo para cima dela. Mas logo Mimi aparece e eles vão para uma ponte ver o pôr do sol. Só que um barco escapa indo em direção a algumas crianças que estavam em um barquinho se divertindo. Garfield, sendo avisado por Mimi, acaba salvando elas, deixando todos impressionados. Garfield então conta suas histórias a Mimi e um garotinho, enquanto o levam para casa. Chegando lá, ele fica com medo de voltar para casa, pois sua irmã mais velha deve estar brava com ele, pois ele saiu escondido. Garfield diz que vai cuidar da situação. A garotinha aparece e ele explica o motivo, mas quando a mãe do garoto aparece, ele perde o controle, fazendo ele lembrar de sua mãe enquanto a moça agradece por ter cuidado do seu filho. À noite, do lado de fora da casa, Subaru está caminhando e se depara com Wilhelm, observando o céu. Eles começam a conversar sobre o passado de Wilhelm e de como ele era quando jovem e como conheceu sua esposa, e diz que ele fica muito feliz quando segurava uma espada para lutar e sua esposa mostrou a ele o quanto ele era bom nisso, e mesmo já se passado anos, toda vez que ele segura a espada, ele lembra de sua amada. Sua esposa era conhecida como antiga mestre de armas, e assim como ela, Subaru também era considerado um herói. Sua história chegou a muitos lugares, e ele sabia que Subaru sempre dava um jeito de conseguir reunir pessoas para que elas não ficassem sozinhas. Wilhelm diz que sempre quando lembra de Subaru, ele pensa o porquê ele não consegue falar assim com seu próprio neto Reinhard, e diz também que tem 3 arrependimentos na vida dele, e um deles é ter se distanciado de seu neto por só pensar em vingar a morte de sua esposa e ser envergonhado por isso. Subaru diz que não sabe se o motivo deles não se falarem era por conta da baleia branca, mas Reinhard com certeza sabe o porquê seu avô ficou 10 anos tentando eliminá-la, e seria muito bom que o seu próprio avô dissesse a ele sobre a história da baleia branca. Na manhã seguinte, Emília e Subaru veem Otto de ressaca, e ele diz que conversou com muitos conhecidos na noite passada, então bebeu demais, e disse que desde a noite não tinha mais visto Garfield. Todos estavam ali sentados na mesa quando Anastácia apareceu e perguntou ao Júlio sobre Ricardo e Mimi. Ele disse que Ricardo não retornou e Mimi estava acompanhando Garfield pela cidade. Anastácia pede a Joshua que entregue uma carta muito importante no portão principal. Subaru pergunta se a carta seria sobre o Gula e diz que precisa de Joshua. Logo em seguida, Crush e Felice chegam para se juntar aos outros. Anastácia serve a comida e Subaru fica muito feliz. Enquanto comem, eles escutam uma transmissão da cidade de alguém dando bom dia, como se fosse uma estação de rádio, e a voz diz que Liliana irá cantar uma música
música chamada Canção do Amor do Demônio da Espada, Ato 2. Todos ficam impressionados com a música e enquanto isso o avô de Reinhard tenta se aproximar do neto, dizendo que não consegue preparar a comida somente para Reinhard o ajudar. De repente, Henkel, o filho de Wilhelm, entra na sala bêbado e Subaru pergunta quem ele é. Henkel dá ordem a Julius para derrotar Subaru, porque ele foi hostil. Julius responde ao vice-capitão que está dispensado desde suas funções para cumprir um dever especial. Henkel diz que estava só brincando, porque ele sabe que é apenas um vice-capitão de fachada, pois todos o detestam. Wilhelm chama a atenção de Henkel e ele diz que queria apenas falar algumas palavras para comemorar o fim da Baleia Branca, e diz a Reinhard que seu pai, o avô dele, vingou a antiga mestre das armas, depois que Reinhard a matou. Wilhelm manda ele parar, mas ele diz que seu pai não pode criticá-lo, pois ele foi o primeiro a repreender Reinhard por ter eliminado a antiga mestre das armas, e que seu pai e o neto nunca vão se reconciliar. Subaru chama o nome de Henkel van Astria, e ele fica bravo, dizendo que o nome dele é apenas Henkel Astria. Emília pergunta a Henkel o que ele foi fazer ali. De repente, entra na sala a princesa Priscila, e diz que ela que convidou Henkel para estar ali, pois achou que seria divertido. Anastácia diz que ela é a única que está ali e não foi convidada. Felt intervém, dizendo que, já que o filho de Wilhelm apareceu, ele é o herdeiro do patrimônio dos Astrians. Henkel confirma e diz que não pretende dar nenhuma parte a Reinhard. Mais tarde, Subaru e Julius então conversando, Julius decide contar a história de que 15 anos atrás um membro da família real foi sequestrado, e na época Wilhelm era o capitão da guarda real e foi responsável por procurar o desaparecido. Ao mesmo tempo, a antiga mestre das armas estava em uma batalha contra a Baleia Branca. Wilhelm não estava presente quando ela foi de base e por isso guardava tanto rancor. Durante o dia, Subaru sai com Emily e Beatrice para dar uma volta e vê Liliana se apresentando. Quando eles chegam perto, vem a princesa Priscila dançando e todos aplaudem. A princesa convida Liliane para ser sua cantora pessoal, mas ela recusa, dizendo que quer ser livre para espalhar o seu canto por muitos lugares. Liliane pede a Subaru para ir buscar uns lanches para as garotas comerem. Logo, enquanto Subaru está andando pela rua com o lanche, ele esbarra em Hashins e ele começa a se alfinetar. Quando olham para cima, vê uma moça falando. Ela se apresenta como Sirius Romanen Conti, a bispa do pecado do culto da bruxa, e representava a ira. Todos ficam chocados ao escutar isso. Subaru ergue o braço e diz para ela andar logo e fazer o que quer porque ele tem compromisso. A mulher diz que quer só confirmar uma questão de amor. De repente, ela começa a puxar uma corrente, com o menino chorando preso nela. O menino era Luzbel Callart, de 9 anos, e morava em Priestella. Ela diz que ele tem uma amiga chamada Tina, e que se importava com ele. Todos da cidade estão olhando e rindo, o que é muito estranho, pois o menino estava em situação de perigo. Sirius diz que o menino a ajudou, e todos choram emocionados, sentindo uma falsa felicidade. Todos começam a aplaudir quando ela ergue o menino para cima e diz que o coração de todos está unidos, os tornando um só. Sem piedade, ela solta o menino lá de cima e ele cai no chão, virando tomate. E ao mesmo tempo, todos que estavam ali vira tomate na hora, tudo de uma vez. Subaru acorda voltando do passado, com um olhar amedrontado, olhando para Liliana, pedindo para ele buscar um lanche. E ele está simplesmente chocado, sem reação, e passando muito mal com isso. E aí, galera, esse foi o primeiro episódio da terceira temporada de ReZero. Espero que você tenha gostado. E se gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E em breve teremos aí o resumo da primeira e segunda temporada, juntamente com o restante da terceira que vai ser lançado. Então, até o próximo vídeo. Oi!